Continuando o cenário político, nesta quinta-feira, hoje nós estamos entrevistando Ana Moore. Ela é presidente do Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Norte. Estamos conversando sobre uma jornada de psicologia, comemorações sobre o Dia do Psicólogo. Vamos falar também sobre psicologia, políticas públicas, políticas sociais. Então você pode participar com a gente através das nossas redes. Você está vendo aí na tela, temos o Instagram, Twitter e o WhatsApp 8802-8979. A gente dá sequência aqui trazendo informação que a gente, Carol, repercutiu ontem em primeira mão aqui no cenário político. Hoje, o Pleno do Tribunal Regional Eleitoral decidiu por 4-3 não seguir com o parecer do Ministério Público Eleitoral e contrário à decisão de cassação da juíza Juliana Silveira de Souza, da 33ª Zona Eleitoral, de março. O relator do processo no TRE, o juiz Fernando de Araújo Jales Costa, ponderou que não se reveste em robustez a propagada fraude, disse durante seu voto. Com a decisão, continuam com os mandatos os vereadores Lamarque Oliveira e Naldo Feitosa, ambos eleitos pelo PSC em 2020. Houve sustentação oral dos dois advogados das partes, Francisco Canidé Maia e Luiz Lira. Os votos chegaram a empatar e foi neste momento que o presidente do tribunal, Gilson Barbosa, seguiu o relator, fechando em 4-3. Em contato com o advogado Luiz Lira, que representa a parte do recorrido, haverá recurso junto ao Tribunal Superior Eleitoral. Carol. Então, eles devem estar comemorando muito, porque houve ali, logo da decisão da primeira instância, uma tensão entre os vereadores e muita gente querendo entender o que era que iria acontecer, mas, de acordo com a decisão da segunda, permanecem aí. A segunda instância não considera que aconteceram aí as candidaturas fictícias de mulheres. Então, segue os mandatos, viu? Confundindo aqui, esse período eleitoral está muito mandado. Os mandatos dos vereadores Lamarque e Naldo Feitosa. Tem um vídeo aí, não? Você colocou o vídeo? Não, coloquei não. A pessoa vai lá no Instagram do Diário Político, Pronto. É o ideal. Quem quiser ver o vídeo que a gente falou no começo aqui do cenário político, acessa aí o @diario.político, você vê o vídeo do Naldo Feitosa comemorando essa decisão de hoje lá no TRE. Sua cara, Vanúvio. Comemoração, dancinha, olha, dancinha de política com o Vanúvio mesmo. A campanha de 2020 que o diga, né? Muito bem, foi bom. Vamos então voltar à nossa conversa com a presidente do Conselho Regional de Psicologia, Ana Moore. A gente estava falando de todos os eventos e vi que vai acontecer também um simpósio dentro de todas as programações sobre psicologia e políticas sociais. De que forma a psicologia se insere nas políticas sociais aqui no Brasil? A gente tem, de forma geral, a impressão, né, que a psicologia ela só atua em consultório, né? Essa é a ideia da psicologia clínica. Mas a psicologia ela é uma profissão que possibilita a atenção ao sofrimento psíquico. Então, todo lugar que a gente imaginar que tenha uma pessoa, a gente pode ter um psicólogo também, pode ter um psicólogo inserido nesses espaços. E o sistema público, né, é um espaço privilegiado, inclusive para possibilitar que a população tenha acesso a esse profissional. A psicologia como profissão no Brasil, ela iniciou e ela acabou ganhando um destaque de uma profissão elitizada, né? Então, a inserção dos psicólogos na política pública também traz essa aproximação, né, com a população que precisa de assistência, né? Então, a gente tem psicólogos inseridos nas políticas públicas do SUAS, então, assim, CRAS, CREAS, as unidades de acolhimento, por exemplo, a crianças e adolescentes, hospitais, sistema de justiça, né? E aí a gente vai ter um seminário que fala sobre essa interseção da psicologia com o sistema de justiça. E aí a gente tem outros espaços de inserção, por exemplo, temos uma lei, né, que é conhecida como Lei da Educação, que é uma lei que ainda, né, precisamos lutar para que ela seja efetiva, né? Porque essa lei
ela coloca como obrigação, né, nas escolas a presença de psicólogos e assistentes sociais, né? Essa é uma lei nacional e ela ainda não está implementada. Nós temos poucos estados no país em que a gente já tem, né, os profissionais atuando. Então, a gente está nessa inserção aqui no Rio Grande do Norte também, para que a gente possa ter a presença desse profissional e também do profissional assistente social nas escolas, né, possibilitando que as crianças e os adolescentes, né, eles tenham acesso a esse profissional, mas que também os profissionais de educação tenham acesso, né? Então, durante a pandemia, a escola foi muito atingida. As crianças ficaram sem escola, então, consequentemente, as crianças adoeceram e os professores também, tá? Então, o profissional dentro desse espaço público, ele possibilita esse acolhimento também, né? Então, a gente incide para que as políticas públicas elas possam cada vez mais contar com a presença desse profissional. Ana, você falou aí no período de pandemia, citando as escolas, os estudantes, mas muito se fala sobre o adoecimento das pessoas por causa desse período todo. Inclusive, muitas pessoas trabalharam em home office. Qual a avaliação que é feita agora, neste já quase fim de momento pandêmico? Espero que você esteja certo mesmo, que seja quase fim, né? Nesse momento pandêmico. Avalio que sim. Mas o profissional da psicologia, ele foi muito destacado durante a pandemia, né? A pandemia, a gente vê como consequências da pandemia um aumento do sofrimento psíquico através de um aumento das doenças que a gente chama de doenças mentais, né? De doenças que acometem a nossa vida psíquica, né? E aí isso foi para todos os profissionais de todas as áreas, né? Os profissionais que trabalham em linha de frente, né? Que eram os profissionais que estavam em hospitais no período mais crítico da pandemia. Eles tiveram muito adoecimento psíquico e aí a psicologia pôde chegar nessas pessoas e hoje a gente está vendo uma consequência desse adoecimento psíquico justamente com esse aumento das doenças. E aí a gente precisa cada vez mais da presença desse profissional de psicologia nos diversos espaços, tá? A psicologia, ela já tinha resoluções que permitiam o atendimento remoto, né? Então, com a pandemia, as pessoas que tinham acesso, né, a tecnologias, elas tiveram condições de ter acesso ao profissional da psicologia, mas uma parcela significativa da população não tem condições, tá? Então, essa parcela da população ficou sem assistência. E aí agora, como você falou, que a gente está no momento da pandemia, que a gente consegue com mais tranquilidade, por exemplo, estar aqui e falar sem máscaras, né? Isso possibilita que a gente possa, enquanto profissional de psicologia, estar mais próximo do público e poder fazer essa intervenção que algumas pessoas ficaram sem esse serviço, né? Sem essa assistência durante esse período mais crítico da pandemia, justamente por não ter acesso, por exemplo, às redes sociais, né, às possibilidades que esse contato, né, mediado pela tecnologia possibilita, né? Então, também é um espaço de atuação do psicólogo e da psicóloga, né? Mas, por exemplo, para as políticas públicas, a gente percebe uma dificuldade porque vai requerer um investimento. E aí a gente sabe que muitas vezes um investimento para a saúde mental, isso não acontece. Era justamente sobre isso que eu iria perguntar. A senhora já citou aí algumas leis, algumas obrigatoriedades da presença de um psicólogo em unidades de saúde, em órgãos de saúde, também nas escolas públicas. Essas leis são cumpridas? Então, como eu estava falando, né, a lei da educação, ela não está sendo cumprida, né? E aí a gente precisa, né, e um espaço como esse é importante para que a gente possa lembrar, né, ao poder público, para que a gente possa informar a sociedade que essa lei existe, para que a gente também possa fazer essa cobrança para que ela seja efetivada, tá? E aí em outros espaços também, né? Então, quando a gente pensa em cidades menores, tá? Às vezes a gente conta com um profissional de psicologia para a cidade inteira, tá? Então vamos imaginar, um profissional de psicologia ele vai ter que dar conta da assistência social, tá? De um suporte hospitalar, de um suporte clínico, de um suporte jurídico para a população. Então, a gente entende que não cabe. Então, a gente precisa também incidir para que esses espaços eles sejam abertos para que os profissionais possam estar no local e possam atender a população, né? E possam assistir a população. E aí isso requer também do poder público um investimento, né? Um investimento para a saúde mental da sua população, né?
As faculdades de psicologia têm em suas grades curriculares componentes que tratem dessa questão de políticas públicas, de políticas como um todo, porque são realidades bem diferentes do que o psicólogo aborda numa clínica, por exemplo, quando se trata de pessoas em situação de vulnerabilidade. O sistema conselhos que envolve o Conselho Federal e os conselhos regionais, né, eles contam com o Centro de Referências Técnicas, que aí a gente faz pesquisas mesmo acadêmicas a respeito das políticas públicas, tá? E aí a gente faz a publicização de referências técnicas que possibilitam que os profissionais, tanto os que atuam nas políticas públicas quanto os que atuam na rede privada, possam se capacitar, né, em relação ao momento histórico, político, cultural, social, regional, né, que nós temos. E aí isso possibilita também que a gente incida nas instituições de ensino superior. Então, as universidades, cada vez mais, esse espaço público, né, de pensar a psicologia dentro desses lugares, tem ganhado espaço. Então, a gente tem disciplinas, às vezes, optativas, mas, às vezes, obrigatórias, voltadas para a atuação do psicólogo na rede pública, sim. Ana, tem alguma forma de se cobrar ao poder público, municipal, estadual, com relação à presença desses profissionais nestes serviços públicos? Porque uma coisa é a necessidade e outra coisa é a cobrança, a exigência, ou por parte da população ou por parte dos conselhos de forma mais firme, né? Até porque se existe a legislação, ela precisa ser seguida. Existe uma forma de cobrança? Vocês trabalham isso também? Os conselhos, né, de psicologia e de serviço social, eles estão muito juntos, né? Aqui no Rio Grande do Norte, nessa proposição, né, indo aos políticos mesmo, né, solicitando que eles possam fazer a pressão, indo ao Ministério Público, mas também solicitando que a população ela possa fazer essa cobrança, né? Nós estamos em ano eleitoral, então isso é também uma possibilidade que a população possa cobrar os seus candidatos para que eles, nas suas campanhas e principalmente, né, depois de eleitos, eles possam fazer com que esses direitos, né, que já estão garantidos em lei, eles possam ser efetivados e aqueles que por algum motivo não estejam, que a gente possa fazer pressão para que se criem as leis, né, que de repente não existam. Mas a gente já tem, né? Então, assim, quando a gente pensa leis voltadas para a infância, leis voltadas para o cuidado e possibilitando uma atenção contra a violência em relação à mulher, contra a violência em relação às possibilidades, né, aos diversos públicos aí, a gente está vendo, então, uma efetivação de leis que já foram sancionadas, mas a gente também tem que incidir para que aquelas, como essa da educação, que já existem, elas possam se fazer presentes. E aí o Sistema Conselhos também faz essa incidência a nível federal, né? Então, a gente passou o ano inteiro fazendo muitas ações dentro do Congresso, né? Todo o Sistema Conselhos, justamente para fazer a pressão lá também. Mas a gente precisa que a sociedade também cobre para que a gente tenha essa força, né? Inclusive, essa presença da psicologia em políticas públicas, políticas sociais, é muito recente aqui no Brasil. Como é que se dá o diálogo da classe política com os psicólogos, com a classe dos psicólogos, em relação a esta presença, em relação aos profissionais? Desde a criação do SUS, né, então aí a gente está, né, na verdade, desde a promulgação da Constituição de 88, que a gente vem ampliando esses espaços de atuação, né, e de possibilidade do psicólogo chegar junto nos espaços públicos, tá? Mas a gente teve, principalmente a partir da década de 90, uma maior possibilidade de inserção, e aí é um espaço que vem ganhando mesmo, né, incidência, mas também, a partir do momento que tem um profissional que está naquele local, a gente consegue discutir sobre a atuação, pensar em perspectivas, tá? Pensar em cobranças e apontar a importância de um profissional. Na hora que eu tenho um profissional no local, eu tenho como mostrar à comunidade, né, que ele está atuando, a importância que ele tem de estar ali, né? Então, são questões importantes para a gente pensar
quando a gente tem um profissional no espaço, o quanto que ele pode ser útil, o quanto que ele pode ser importante e o que mais que a gente pode fazer naquele espaço. Vamos então fazer um intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais cenário político.